Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Francisco Elias e hoje vamos entender algo muito profundo. O fato de que o inferno não respeita a força humana, mas respeita a autoridade espiritual. Talvez você esteja lutando, não é? Orando, fazendo de tudo, tentando andar em obediência, mas ainda assim sem resultados claros em sua vida. E talvez você se pergunte, por que o inimigo recua de algumas pessoas e de outras não? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te entregar uma chave que pode mudar a tua vida espiritual, assim como a sua vida natural. Então vamos começar pela palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, está escrito assim: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. E também Efésios capítulo 4, versículo 27, está escrito: Não deis lugar ao diabo. Agora entenda. A Escritura mostra para nós que nós temos autoridade, uma autoridade que nos foi delegada e que nós podemos usar essa autoridade para, portanto, pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mas é interessante entender aqui que existe algo que pode bloquear o uso dessa autoridade. E é aí aonde está o segredo. Agora, muitos cristãos acreditam que a guerra espiritual se vence com o volume da voz, com a emoção, ou então pela demonstração exterior, a aparência, no caso. Mas o mundo espiritual funciona por legalidade e posicionamento, não por barulho, não por ações externas, mas por posicionamento. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo não precisou discutir com o diabo no deserto. Ele simplesmente respondeu com decreto. Está escrito, né? Está escrito. Isso está em Mateus capítulo 4. O que nós temos que aprender aqui é que o inimigo não podia contestar porque aquele decreto tinha base legal. O mundo espiritual funciona com base em decretos espirituais, ou seja, princípios, leis, normas. A autoridade espiritual é como um policial, não é? Ele não precisa ser mais forte que o criminoso ou que o inimigo. Ele tem algo que o outro não tem. A lei que o respalda, né? A lei que o autoriza a usar o poder. Da mesma forma, você pode parecer pequeno no mundo natural, mas no mundo espiritual carregar um respaldo gigantesco que faz o inimigo dar em retirada. Agora a pergunta é, o que é a autoridade espiritual? A autoridade espiritual é o direito legal dado por Cristo, ou por Deus, para exercer governo no mundo invisível, ou seja, no mundo espiritual. E ali, não se trata de uma questão de você sentir poder o tempo todo. Também não é ter força emocional, e não é depender da opinião das trevas ou depender da opinião das pessoas. Mas é sim saber quem foi que te enviou, saber o nome que te dá o respaldo, o nome que te respalda, e saber a palavra que te autoriza. Por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 10, está dito: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Não é talvez, isso é uma lei espiritual. E todo joelho deve ou deverá se dobrar ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, uma das perguntas muito importantes
O inferno respeita o crente? Respeita o cristão? O que nós temos que perceber aqui é que o inferno não respeita todos os que dizem crer em Deus, os que dizem crer em Cristo Jesus, mas respeita todo aquele que está posicionado em Cristo e anda na obediência da palavra de Deus. E um exemplo claro e bíblico está em Atos capítulo 19, no versículo 15, quando os filhos de Seva tentaram, portanto, expulsar um demônio sem autoridade. O demônio respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Agora, vocês, quem são? Eles mencionaram o nome, mas eles não tinham relacionamento com o nome ou com a pessoa do nome. Não viviam em obediência, nem respaldo espiritual tinham, portanto, para exercer essa autoridade ou para o uso deste poder contra o reino das trevas. E como resultado, apanharam e saíram envergonhados. Por quê? Porque tentaram agir sem legalidade espiritual. Ou seja, citar o nome de Jesus sem viver no reino, sem viver em comunhão com o reino, sem viver de acordo com a visão do reino, é usar a lei sem ser da polícia. O mundo espiritual reconhece rapidamente a diferença entre quem está posicionado e quem não está posicionado. Agora, como ativar a tua autoridade na prática? Né? Você precisa ativar a sua autoridade espiritual. E isso somente acontece quando, primeiro, você crê no que está escrito. Em meu nome expulsaram demônios, está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17. Quando você crê no nome de Jesus, então você pode ativar a autoridade de Cristo que há em você. Segundo, quando você obedece a Deus, assim como está em Tiago capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando? Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. Terceiro ponto, quando você declara a palavra como um decreto, não como uma sugestão, não como uma alternativa ou uma opção. Né? E no quarto ponto, quando você não mantém portas abertas, é importante fechar as brechas. Os pecados precisam ser tratados, precisam ser confessados. Efésios 4, verso 27 diz que não podemos dar lugar ao diabo. Então, quando nós deixamos brechas abertas, nós estamos dando o campo de atuação, estamos dando o direito legal ao inimigo para que ele haja contra nossas vidas. E no quinto ponto, quando você vive em santidade, fé e submissão a Cristo, isso ativa tremendamente a sua autoridade espiritual. Aí sim, o combate terá base e o inimigo vai ter que recuar. Graças a Deus. Sim. Agora, talvez o inimigo tenha te atacado em áreas específicas, como na sua mente, na sua casa, nas finanças ou então nos relacionamentos. Você precisa se lembrar de uma coisa: o inimigo só tenta onde ele pensa que ainda tem direito. Mas hoje esse pensamento de que ele tem o direito, isso pode mudar quando você decidir assumir o teu lugar em Cristo Jesus. Agora vamos orar. Senhor Jesus, eu declaro que todo espírito de opressão que tenta agir sem direito seja repreendido agora. Eu libero o decreto do céu, pelo nome de Jesus. As trevas não têm autoridade aqui, não têm autoridade sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre os meus relacionamentos. Toda a legalidade do inimigo é anulada agora. Hoje levantamos autoridade espiritual, fé e governo espiritual em Cristo Jesus. Amém. Agora, se esse ensino te fortaleceu, compartilhe, deixe o teu like e comenta. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus. E até ao próximo vídeo.